solidão, se ela não é hoje a companheira do juiz de primeiro grau, ela já foi durante muito tempo, pelo menos do juiz da minha geração. O juiz precisa ser também um cidadão, ele precisa conviver, ele precisa conhecer os problemas, as angústias, as misérias das pessoas que recorrem à justiça. Juiz não precisa rimar com infeliz, ele precisa rimar com feliz. Juiz infeliz é alguém que vai trazer a infelicidade do povo, e isso não é bom. É leal aquele em que as pessoas confiam. E quando todas as pessoas confiam, sabem que aquela pessoa nunca trairá, aí nós temos o sentido da lealdade. Lealdade é dado mais em função do que os outros pensam, do que a própria pessoa pensa de si mesma. Lealdade é um sentimento que precisa nos inspirar constantemente. Nós precisamos ser leais às nossas convicções, mas também sermos leais à nossa vontade de alterar as convicções quando aquela nossa verdade se tornar muito rígida e nos impedir de caminhar, de enfrentar a realidade. Eu não abro mão de duas coisas. Em primeiro lugar, o conceito de Deus e família, porque, a meu ver, estão absolutamente vinculados. E, em segundo lugar, de ser cidadão. Eu estou convencido que se todos sentissem obrigação de viver a cidadania, exigindo que os governos respeitassem os cidadãos e a pátria, nós estaríamos num país muito melhor. Pode parecer estranho, mas eu não abro mão da paixão. Eu faço questão de enxergar na justiça uma alternativa. Talvez não seja a melhor delas, mas nós estamos tentando melhorá-la. Nós estamos tentando fazer uma justiça mais próxima. O meu maior sonho seria termos uma democracia na qual eu pudesse chamar o presidente de Sua Senhoria e ele me chamasse de Sua Excelência. Porque, como ele está a serviço do povo, ele deveria sempre ser considerado um servidor público. E, realmente, a excelência seria o cidadão. E apenas uma senhoria, aquele que está a serviço da excelência maior, que é o cidadão. No dia em que o cidadão tiver essa perspectiva, nós teremos uma democracia. E esse é meu grande sonho. É uma alegria recebê-lo, desembargador, aqui no Contraponto. Alegria minha, Cacilda. Bem, qual o sentido de uma academia de letras no século XXI? Eu encontro essa resposta, Cacilda, em Claude Lévi-Strauss. Ele esteve no Brasil de 35 a 39. E depois, no final da sua carreira, ele ainda é vivo, graças a Deus, ele ingressou na Academia Francesa. E ele dizia, há ritos que existem na história do homem desde que o homem existe. Por que nós temos um cultivo para esses ritos dos povos antigos e não prestigiamos os nossos ritos? Então, a academia é um rito que deve ser preservado, é assim que eu enxergo. É um prazer tê-lo aqui, viu? Da mesma forma, uma grande alegria. E qual o sentido do intelectual no século XXI? Tenho a impressão que o intelectual tem uma função muito importante. De certa forma, as grandes doutrinas, as grandes vertentes do pensamento mundial são definidas pelos intelectuais. Sempre foi através da história, e eu tenho a impressão que nesse século XXI, mais do que nunca, isso é necessário. É certo dizer que o século XX foi mais rico em intelectuais do que está sendo o século XXI? Acho que o século XXI mal começou, não é, Cacilda? Nós estamos dando os primeiros passos. Vejo que o século XX, todos dizem que começou depois da Primeira Grande Guerra, 1918, né? Então, é muito cedo para dizer. Agora, eu sou saudosista, eu gosto sempre mais do passado. E eu acho que nós, em muitos campos, estamos retrocedendo rapidamente. Por isso, você me instiga a concordar, né? Mas eu gostaria de que o século XXI fosse um século tão rico como tem sido os anteriores. O senhor não tem a impressão, desembargador, que o passado nos torna eternos, assim?
Sim, eu acho que o passado, Cacilda, é a única dimensão do tempo com que você pode contar. O futuro é incerto, né? O que é que você pode contar com o futuro? Numa época de insegurança, numa época de incerteza, né? Edgar Morin fala, a única certeza do nosso século é a incerteza, né? O presente é fluido, nós falamos, já passou, isso já é passado. Então nós só podemos contar com o passado. Eu gosto muito do passado. O século XXI, na minha opinião, vai ser um século diferente, que obriga o intelectual a se adaptar à tecnologia, e é um século em que o mundo se tornou plano, como diz o Friedman, o que vale dizer que como o mundo se aproximou, os intelectuais podem se multiplicar no seu conhecimento, e eu tenho a impressão que até o fim do século nós teremos muito mais riqueza de produção intelectual do que tivemos em todos os séculos passados. Bem, nós sabemos que para a Academia Brasileira de Letras foram eleitos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o general Lira Tavares, Roberto Marinho. Não há nenhum componente político nessas indicações? Evidentemente, a Academia Brasileira de Letras tem os seus próprios critérios, eu nem vou julgá-los. Mas na Academia Paulista de Letras, a característica é ser um intelectual, é ser uma notável personalidade. Normalmente, quem está no exercício de uma atividade política jamais seria eleito para a Academia Paulista de Letras. Aqui se tem a preocupação de ter a variedade, uma gama a mais rica possível de intelectuais do Brasil e de São Paulo, principalmente, mas sendo intelectuais. Entra-se na academia por ser intelectual e não por ser um político. A Academia Paulista, ela tem alguns integrantes que já tiveram um papel político. Nós tivemos Altino Arantes, que foi presidente do Estado, nós tivemos Lucas Nogueira Garcês, nós tivemos o professor Miguel Reale, que teve uma vida pública muito rica, né? Então, eu concordo com o Machado de Assis, que dizia uma academia tem que ser um misto de 3 classes, 3 categorias. Tem de ter os intelectuais, né? Tem de haver personalidades, celebridades, para dar um colorido à academia, e tem de haver a juventude. Mas diga lá, desembargador, da liga entre a magistratura e as letras? Há uma tradição muito bonita no Brasil de magistrados que se dedicam à poesia, se dedicam à literatura. Que dia que a magistratura, se ela não tiver um pouco de poesia, um pouco de literatura, ela se torna uma função muito angustiante, porque o juiz existe para resolver problemas. Quando não há problemas, ninguém precisa da justiça. Então a justiça é uma espécie de UTI social, né? E o juiz, se ele mergulhar só nessa solução de problemas, sem tiver uma janela para a poesia, para a literatura, para o cinema, para as artes plásticas, ele vai ficar uma pessoa muito angustiada. E quanto ao professor? Como o senhor consegue, ao mesmo tempo, ensinar, advogar e ter sido presidente da Academia Paulista de Letras? Como é que fica a saúde? A saúde vai bem, graças a Deus. Agora, no que diz respeito à vinculação entre as letras e o direito, é de se lembrar que na Academia Francesa de Letras, a primeira academia que deu o perfil de todas as academias mundiais, aquele que introduziu a recepção de acadêmicos com um discurso foi um advogado, Olivier Patrou. E é interessante notar como nas faculdades de Direito nós tivemos as grandes figuras dos literatos brasileiros. Na nossa faculdade de São Paulo nós tivemos Castro Alves, Álvares de Azevedo, Olavo Bilac, Rui Barbosa. Não faltaram, né? Não faltou. O que vale dizer, há, por ser ciência jurídica, aquela que é obrigada a regular todas as atividades humanas, indiscutivelmente o operador de direito ele tem mais sensibilidade para todas as artes do que as demais profissões. Por essa razão é que mesmo na nossa academia nós temos um grande número de pessoas que se formaram em direito. Bem, professor, depois da presidência da Academia Paulista de Letras, fica faltando a Academia Brasileira de Letras, não é mesmo? Muito bem. Para quando será a posse? Na verdade, eu admiro muito todos os componentes da Academia Brasileira de Letras, mas pessoalmente eu entendo que a Academia Paulista de Letras tem intelectuais do mesmo nível que a Brasileira de Letras. Eu me sinto muito feliz de estar aqui na academia, respeitando muito a Brasileira de Letras, razão pela qual eu tenho a impressão que não haverá posse. Para finalizar esse nosso primeiro bloco, desembargador Nalini, qual será a sua grande inovação como presidente da academia? Eu gostaria de trazer o público para dentro da academia. A melhor obra de arte que nós temos é
o conjunto de 39 inteligências. É o capital humano, né? O capital humano que nós temos, uma riqueza imensa que não é conhecida da população. Nós somos muito tardios ao reconhecer a glória. A Lígia Fagundes Telles, que é da nossa casa e é da brasileira, ela sempre diz que a glória tardia de nada vale. Ela gostaria de ser amada agora. Então eu gostaria de continuar nessa senda do Ives e tornar a academia mais clara, mais nítida, abrir as portas da academia para toda a comunidade. Nós vamos interromper um pouquinho esse nosso primeiro bloco e já já estaremos de volta. Falemos agora sobre a pessoa de José Renato Nalini. Há 30 anos atrás, o senhor hesitou em deixar o Ministério Público para ser magistrado. Passados 30 anos, eu volto ao assunto. Hoje, o senhor acredita que optou pelo certo quando deixou a promotoria para ser juiz? Cacilda, eu mesmo me auto-indago a esse respeito. É óbvio que talvez no Ministério Público eu tivesse uma carreira um pouco mais exposta, eu teria oportunidade de expandir mais a minha vocação cidadã. Você sabe que a magistratura, ela representa uma espécie de cadeia, uma espécie de prisão. Espera-se uma expectativa de comportamento, pelo menos a comunidade, de juiz comedido, contido. Dentro do meu pequeno espaço, daquilo que me foi reservado, eu tentei fazer o melhor possível. Então, eu não me arrependo hoje de ter tomado a atitude de permanecer na magistratura. Agora, confesse, desembargador, de vez em quando, ao votar, o senhor não se sente promotor? Eu não perdi aquele fervor, aquele ardor, aquela combatividade que eu acho que é mais própria do promotor. Eu nunca fui esse juiz convidado de pedra, não é? Tível de emoções, não. Eu sou apaixonado, tanto que as minhas decisões todas, eu primeiro decido, depois eu vou procurar argumentos jurídicos que satisfaçam a minha convicção. Há uma boa razão para isso, até etimologicamente, Cacilda, porque sentença vem de sentir, de sentimento. Sim. Não pode ser uma resposta técnica, fria. Sim. Né? Então eu coloco o meu sentimento na minha decisão. Mas, professor, tudo bem. E essa coisa maravilhosa aqui que nós estamos vendo, de que época é isso? Isso é do século XVIII. Na verdade, é um oratório e é impressionante como também esta cômoda, ela é de um século anterior e é interessante. Apesar do oratório ser do século XVIII e ser uma peça lindíssima, dizem os especialistas que a cômoda vale mais do que o próprio. É mesmo? Mas é linda, é uma peça maravilhosa. Século XVIII e século XVII. Muito bem. Vamos ao direito tributário. Aliás, estamos falando com um dos maiores tributaristas do Brasil. Diga para nós, professor Ives, por que um país que possui uma carga tributária beirando os 40% não consegue disponibilizar serviços públicos de qualidade para a sua população? Por uma razão muito simples. Mais do que a carga tributária, o que, de certa forma, paralisa o país é a carga burocrática. Nós temos uma federação que não cabe dentro do PIB. Então, o custo dessa federação faz com que a carga tributária seja tão elevada para manter estruturas esclerosadas incapazes de prestar serviços públicos. Por essa razão, o Brasil não tem o risco de melhorar enquanto a carga tributária estiver nesse nível. O senhor é um dos papas no tema ética. Aliás, tem várias obras publicadas, sem falar da sua formação predominantemente religiosa. Avós, tios, inclusive o Monsenhor Nalini. Consideramos que estamos vivendo na era dos bens da vida a qualquer preço, dos tempos do culto ao egoísmo. A pergunta é, onde entra Deus nesse contexto, desembargador? Eu acho que Deus é o grande esquecido da nossa era, não é, Cacilda? Eu vejo com muita tristeza que a maior parte dos problemas que nós recebemos já concretamente
traduzidos numa linguagem jurídica, em papel, todos eles são problemas de falta de Deus. Não é? Porque uma pessoa que acredita que a sua passagem, que é tão efêmera e tão frágil, né? Nós vivemos algumas décadas e adeus. Se nós tivéssemos a consciência de que existe uma predestinação, de que nós teremos uma outra vida, nós não teríamos esse apego às coisas materiais, nós não estaríamos destruindo a natureza, nós não estaríamos descumprindo as promessas, não é? Nós não estaríamos ofendendo o próximo. Então Deus é o grande ausente. Eu vejo com mais preocupação a juventude sem perspectivas, né? Num país que não está oferecendo para eles uma promessa de vida melhor, né? Onde você não pode fazer equivaler o estudo, o esforço à retribuição. Isso tudo é só Deus que poderia preencher. Eu acho que nós, como pais, nós estamos também falhando um pouco na transmissão desses valores. Sim, tá certo. Eu acho que a ética, se tiver Deus atrás, ela é muito mais fácil. Vivenciada. Professor, o senhor tem muitas obras editadas e das mais variadas. Direito civil, tributário, economia, filosofia, história do Brasil e também de poesias. E mais, pertence a uma família de músicos, conhece bem os direitos autorais. E aí eu fico pensando, a China, lá, por exemplo, não há direitos autorais. Não há liberdade de expressão, o que certamente induz a uma insegurança jurídica. No entanto, a economia segue voando. Como explicar essa incoerente relação entre direito e economia? Professor. No caso da China, quer dizer, não é esse problema da falta de direitos de segurança, é que a máquina administrativa na China era enxuta. Para se abrir uma empresa na China, leva-se menos de uma semana. Não há burocracia? Não há uma burocracia praticamente reduzida à sua mínima expressão. No Brasil, abre-se uma empresa depois de 100 dias. É uma loucura. É evidente que nós perdemos a competitividade na medida que o custo do Brasil é incomensuravelmente mais elevado que o custo chinês. Por isso a China cresce fantasticamente com menos condições que o Brasil. E o Brasil, com todas as condições que tem, está atrás de quase todos os países emergentes, porque ninguém suporta a carga burocrática brasileira. Agora, voltando à família de músicos, seu pai faleceu com 100 e poucos anos e era um exímio pianista. O professor herdou esse dom musical ou foi só o seu irmão o premiado? Em casa todos os 4 estudaram música. Eu, inclusive, estudei piano, fiz composições quando era jovem. É mesmo? O senhor toca, então, bem piano? Toco mal, mas eu estudei. E o Zé Eduardo e o João Carlos seguiram a carreira musical. E o Zé Paulo, que era o 4º irmão, ele, inclusive, ganhou um concurso de gaita. É mesmo? Da forma que os 4 irmãos estudaram. Mas também gaita? Também. Os 2 deles, entretanto, tinham um talento excepcional, por isso continuaram. E nós 2, eu e o Zé Paulo, não aguentamos a concorrência e seguimos outras profissões. Eu faço uma indagação aqui. Como escapar da Academia Brasileira de Letras? O senhor tem uma definição magnífica de utópico. Eu adorei. Como sendo apenas aquilo que nossa esperança não permite acreditar. Conte ao telespectador. Eu acho que utopia é aquilo que não pode faltar. É o ingrediente que nos alimenta e que nos faz prosseguir. Num mundo em que você tem uma sensação muito grande com a insegurança, com a injustiça, o nosso primeiro contato não é com a justiça, é com a injustiça. Não é com a ética, é com a falta de ética. Não é com o amor, é com a falta do amor. Então, nesse mundo, nós temos que ter um sonho, perseguir o sonho, como se fosse aquela cenourinha que fica amarrada no próprio corpo daquele animalzinho que puxava uma carretinha quando nós éramos crianças. Está sempre à mesma distância, mas é o que anima a prosseguir. Nós todos temos que prosseguir o nosso sonho, porque nós podemos viver sem alimento, sem remuneração, mas sem sonho a gente não vive. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. Pois é, enchanté, desembargador. Olha, eu repito, muita alegria ao recebê-lo no Contraponto. A alegria foi toda minha. Se a lei não consegue abarcar toda a justiça, qual o peso dos valores ética e solidariedade? Esse é o grande trabalho dos operadores de direito, Cacilda. Nós temos a obrigação de lutarmos com o ideal de justiça. Eu sempre fui contra os formalistas do direito, que entendiam que o que a lei dissesse seria justiça, mesmo que injusto. Nós, operadores de direito, principalmente os advogados,
tem esta função de procurar os ideais de solidariedade, a luta pelos valores éticos, fundamentalmente a busca pela justiça. Só num ideal de justiça, o mais amplo possível, em que nós procuramos cada vez mais melhorar a sociedade, adestrá-la com os instrumentos necessários para que se possa viver a solidariedade e a ética entre os poderes e os cidadãos, é que nós teremos um dia a verdadeira justiça. E aí se poderá dizer que direito é sinônimo de justiça. Promessa de vida no teu coração. O Contraponto agradece a sua participação. Foi uma honra tê-la aqui. Para mim foi um grande privilégio também, Cacilda. Os militares, por exemplo, têm escola de comando de Estado-Maior do Exército, pelo qual, para ser general, eles têm que passar um ano inteiro na Praia Vermelha, estudando sobre todos os problemas brasileiros. Porque os políticos também não têm que cursar. Eu acredito que quem possui atrás da sua ética pessoal uma alavanca da fé, é muito mais fácil ser ético. Na verdade, eu estou convencido que os anjos também têm futuro e que os diabos é que têm passado, porque eu sou um otimista e eu acredito que um dia o mundo será muito melhor. E efetivamente, nós, aqueles que gostamos de poesia, nas academias de letra, nós acreditamos que um dia o mundo será formado mais com espírito de anjos do que com espírito de demônios. Meu sonho é poder chegar a um Brasil em que o meio ambiente seja respeitado, em que a infância tenha um futuro mais promissor, em que a velhice não seja considerada um naufrágio, mas uma fase muito gratificante da vida, e em que a justiça possa se mostrar mais eficiente, uma ferramenta que resolveu questões, aflições, angústias humanas e não seja um fator a mais de aflição, não seja uma institucionalização da justiça. Éramos dois jovens com 18 anos, começamos a namorar no cursinho, ela se formou em advocacia, é a mãe dos meus filhos e é a minha eterna amante. Por essa razão é que todos os meus poemas são dedicados a ela. Pois é, desembargador, uma obra inédita da Academia Paulista de Letras. Conte para nós. Este livro, Cacilda, tem pela primeira vez artigos dos 40 acadêmicos. Aliás, tem 41, porque no intercurso faleceu, perdemos um, somos imortais, mas morremos. E a imprensa oficial publicou, o Ives se dedicou muito a essa obra e é uma obra muito bonita, tem um espectro de tudo aquilo que os acadêmicos pensam sobre a cultura de São Paulo nos dias de hoje. E é inédita. É inédito. Muito bem. Parabéns à Academia Paulista de Letras. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores, danças. Brasil que eu sou, porque é minha expressão muito engraçada, porque o meu sentimento muito pachorrento, porque o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Brasil!